Bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você, mas desde já agradeço pela sua presença em nosso canal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Reginaldo Oliveira e esse é o seu Respostas do Tempo. Deixe aí o seu like, se inscreva, ative as notificações e vem comigo. Muito bem, hoje vamos falar de um faraó que durante muito tempo ficou só no imaginário das pessoas. Nem sabia se de fato ele havia existido até a descoberta da sua tumba há décadas atrás. Vamos falar um pouco da sua infância, do seu caso de amor extraordinário e da sua curta vida como monarca, como senhor das duas terras do Egito. Seu nome original era Tutankhaton. Ele governou o Egito durante os anos de 1333 a 1323 a.C., Os anos que contamos antes do nascimento de Jesus Cristo é contado de ordem decrescente. Então, este faraó ele governa o Egito há exatos 10 anos, de 1333 a 1323. Tutankhamon ele era filho de Akhenaton, e de uma esposa secundária do faraó. Akhenaton, o nome dele original também foi mudado, O nome dele era Amenhotep IV, filho de Amenhotep III. E ele muda seu nome para Akhenaton. Pois bem, morrendo Amenhotep III, Amenhotep IV, vulgo Akhenaton, ascende ao trono do poder das duas terras. E ele, com a sua esposa Nefertiti, Akhenaton casado com Nefertiti, não vamos confundir com Nefertari, por favor. E ele e Nefertiti fizeram coisas que os egípcios ficaram escandalizados, até passaram para a história como um casal herege. Ou seja, o Egito, terra de vários deuses, um estado monoteísta, Nesse exato momento em que o Egito gozava de grandes riquezas, porque o faraó Amenhotep III também teve muitas conquistas, grandiosas conquistas de fato, mas mesmo que essas conquistas e com o Egito grandioso, com a capital Tebas maravilhosa, o faraó Akhenaton tomou uma atitude que escandalizou todo mundo. Ele decidiu que a partir daquele momento só existiria um Deus no Egito. Um Deus no Egito que o quê? Que agora sobressai sobre os outros deuses. Já não existe mais Anubis, Osíris, Síris, enfim. Somente um Deus, o Deus Sol, o Deus Aten. Por isso Tutankhaton, por isso Akhenaton, o Deus Aten que dá luz a tudo. Então o Egito, de um estado politeísta, passa por um estado monoteísta da noite para o dia. E por que eu gosto de falar isso? Porque a vida do faraó menino Tutankhamon tem muito a ver com o que foi a vida do pai dele, Akhenaton ele era um faraó incomum, porque os reis geralmente eles capturavam, conquistavam as terras, pegavam o despojo dessa terra, e essa terra conquistada tinha que pagar para os reis, não só os faraós, mas os reis da época, do Egito Antigo, daqueles reinos vizinhos, os povos conquistados tinham que pagar para eles tributos anuais. E o faraó Akhenaton não queria isso. Ele não queria isso. Na realidade, ele ficava muito tempo ali fechado no seu reino com a sua esposa Nefertiti, com as suas 6 filhas mulheres, dedicando ao Deus Sol e dedicando à família. Ele era um líder religioso, não mais um líder político. E o Egito caía em declínio. Depois de tantas conquistas do Egito, com o faraó Akhenaton e Nefertiti, o Egito cai totalmente em declínio. Por quê? Porque ele mudou a capital
Tebas, a maravilhosa Tebas, para uma área desértica, né, ali descampada perto do Cairo, né, ali perto do Cairo, chamada El Ed Armana, né, conhecido como Armana, né, hoje em dia. E nesse exato momento é que nasce Tutankhamon, né, ou seja, Tutankhamon ele nasce num regime monoteísta do Egito, né, o Egito passava por uma calmaria na onde que ele nasceu. Não uma calmaria política e econômica, porque o Egito já estava um caos uma hora dessa. Inclusive, nesse momento, um dos nobres ambiciosos, chamado Ai, e guarde bem esse nome, porque ele será um dos próximos faraós, mesmo sem ter sangue real, ele larga a sua tumba, que era uma das maiores, é considerada uma das maiores dos monarcas egípcios, não é? Larga lá em Amarna e volta para Tebas. O motivo que ele volta eu não sei, mas guardem bem a figura deste homem. Muito bem, depois de 17 anos, né, o Egito declina e essa declinagem é evidente. Né, o Egito já não é mais aquela terra próspera e a terra grandiosa de grandes reis. Né? Chega ao fim, depois de 17 anos, o reinado de Akhenaton e de Nefertiti. Como nas escrituras, alguns anos antes, nós não vemos mais o nome de Nefertiti, é possível que ela teria morrido antes dele. Né? Então, o seu herdeiro, que é o filho de Akhenaton com a sua esposa secundária, Tutankhaton, se torna o próximo faraó. Ele casa com a sua meia-irmã, não é? O nome dela é um nome um pouco mais difícil, vamos ver? Akhesenamon, não é? E Akhesenamon, ela é uma das irmãs de Tutankhamon, ou seja, ela era filha de Nefertiti com Akhenaton e Tutankhamon é filho de Akhenaton com uma esposa secundária. A história humana prova que quando passamos por muitas tribulações juntas, as pessoas tendem a agarrar uma outra, né? Como algo seguro. Né? Ou seja, tragédias que duas pessoas passaram juntas, que compartilharam, tendem a unir aquelas pessoas mais do que pessoas que se conhecem há muitos e muitos anos. E tanto Tutankhamon quanto Akhesenamon tiveram essas tragédias. Né? Perderam o pai, Akhenaton, perderam as mães, né? No caso, Tutankhamon perdeu a mãe e Akhesenamon também perdeu Nefertiti. E isso grudou muito eles, porque as pinturas das poucas que temos do casal real mostra eles muito juntos, né? Muito próximo, mostrando que além de crianças, né? Que o casamento deles foi arranjado ainda criança, mas eles cresceram, passou aquela fase jovem e começou a fase adulta como um verdadeiro casal amoroso, como dá para ver nas pinturas. Muito bem. Além de mudar o nome de Tutankhaton para Tutankhamon, não é, o escolhido de Amon, não é? E Akhesenamon, que significa ela vive em benefício de Amon, Amon, um deus muito importante no Egito. O rei Tutankhamon, né, aos 10 anos se torna o soberano das duas terras. Ele volta a capital para Tebas, né, ou seja, depois de 17 anos, os sacerdotes podem voltar a fazer orações aos seus deuses. O Egito, da noite para o dia, passa do sistema monoteísta, né, do único deus que é o deus Aton, né, o deus Sol, que dava luz a tudo, e agora volta a ser um país politeísta, com vários deuses. E muitas das coisas que Tutankhamon fazia ainda jovem, né, ainda adolescente faraó, tinha muito a ver com Ai. Porque Ai é aquele rapaz que eu te falei, né, que eu falei para você, que era para guardar o nome dele, não é?
Esse Ai agora ele virou vizir do Egito, ou seja, tem cargo de primeiro-ministro. É uma pessoa muito próxima a Tutankhamon. E pode ter certeza que muitas atitudes que o faraó menino teve nessa época foi por influência dele, né, de Ai. Muito bem, Tutankhamon ele cresce, não é? Com Aquissenamo, né? Eles não têm filho, ela teve 2 abortos, ou seja, eles não chegam a ter filhos vivos, né? Tiveram 2 abortos, essas tragédias também uniu o casal mais. Né? Com o tempo, Tutankhamon passou a ele mesmo ter as suas ideias, ter as suas próprias normas, não é? Ele mesmo passou a lidar com o povo. Das poucas pinturas que vemos, né, que temos, nós vemos também uma das únicas vezes que o próprio Tutankhamon faz às vezes do faraó, né? Muitas das coisas como tratar da justiça, tratar com o povo era feito pelo vizir Ai, né? Então, com 20 anos, inexplicadamente, morre Tutankhamon. Alguns especialistas dizem que ele morreu de malária, né? Como ele tinha um machucado no fêmur, né? Esse machucado agravou um pouco a malária, né? Outras pessoas, né, com o tempo levantam a hipótese de que ele teria sido assassinado, porque quando fizeram um raio-x em 1968 do crânio dele, ele descobriu que tinha sangue coagulado na sua nuca. Ele pode ter tomado uma pancada e o sangue coagulou ali, né? Ou pode ser apenas imperfeições mesmo cerebrais, não é? Mas o fato é que ele morre com 20 anos e sem herdeiros. Não é? E quem seria o próximo herdeiro? Né? Já que eles não tinham filhos. Numa das curiosidades que nenhuma das pinturas da tumba do rei Tutankhamon, nós vemos aí o vizir Ai, ele que está ministrando a cerimônia do abre a boca, né? A cerimônia que o sacerdote, o principal sacerdote, né? O sumo sacerdote, ele fazia essa cerimônia de abertura da boca do rei morto para que ele possa ser recebido no céu por outros deuses. Interessante que nessa figura você pode ver o vizir Ai fazendo isso, vestido com pele de couro, que é de sumo sacerdote, mas ele está com uma coroa de faraó, né? Ou seja, Ai tornou-se o próximo faraó. Mas como isso aconteceu? Com a morte do rei Tut, como é conhecido no meio dos historiadores, Aquissenamo ficou viúva. E o que ela faz? Isso aí a própria história indica. Ela manda carta ao rei Tita, um dos grandes inimigos do Egito, né? Pedindo a ele que um dos filhos dele seja esposo dela. Ele manda a carta de volta falando que isso é uma brincadeira ou que é uma armadilha para pegar e matar os filhos dele. Só que ela mesma manda a carta de novo e fala: eu sou a viúva do faraó e sei que você tem muitos filhos. E queria que o Senhor me mandasse um dos filhos para casar comigo. Assim ele também seria o faraó. Pois eu não vou tomar nenhum serviçal meu como marido para se tornar o próximo faraó. Quem no Egito teria tanta ambição e tanta força assim para pressionar, querer casar com Aquissenamo, a esposa viúva de Tutankhamon? É o ardiloso vizir Ai. O detalhe é que o Hitita confia nas palavras de Aquissenamo e manda o seu filho para vir casar com Aquissenamo, para que assim ele se torne o próximo faraó, já que Aquissenamo era filha de Akhenaton. Mas esse filho do rei Hitita jamais chegou ao Egito. Ele foi morto antes de chegar. Com ele sendo morto antes de chegar, o já ancião vizir Ai toma por esposa Aquissenamo e se torna o próximo faraó.
essa atitude ardilosa de Ai não demorou muito, né? Porque ele morre 3 anos depois, não é? A sua tumba, ela é roubada, destruída, os seus bens que todos os faraós levam com você para o outro mundo, né? Como eles acreditam, também foi roubado esses despojos. E o seu nome, né? O nome de Ai, foi riscado de todos os reis do Egito, né? Todos os faraós do Egito. Ele só é lembrado por quê? Porque ele sucede a Tutancâmon. E agora você pode perguntar, por que não houve vestígios até a descoberta, décadas atrás, do reinado, né, de Tutancâmon? Eu acredito que pelos egípcios todos ficarem indignados com as atitudes do rei, do faraó Akhenaton, pai de Tutancâmon, né? Ele deixa uma capital, né? Ele deixa o Egito forte e vai caçar outro lugar para ser uma capital. Ele deixa os deuses, abandona os deuses deles e passa a ter só um deus sol, né? Ou seja, o declínio do Egito, os egípcios com certeza fizeram esse paralelo. A partir do momento em que o faraó deixa os deuses e vai procurar um deus único, significa que os deuses se esqueceram do Egito. Então eles com certeza não deixaram nenhum traço de vida de Tutancâmon. Mas a história ela é viva, não é? Com essa descoberta da tumba há décadas atrás, da tumba de Tutancâmon, descobrimos também a sua linhagem real, não é? E descobrimos o jovem por trás da grande máscara, né? Por trás daquela máscara da efígie. E a própria história também, ela faz justiça ao rei menino, a Tutancâmon. Ele é o único rei que o seu corpo ainda está lá no Vale dos Reis, no Egito. Né? De todos os reis que teve, ele é o único que está lá. Ele era o único rei que faltava nas linhagens, né? O rei desconhecido, e agora ele é um dos mais famosos do mundo. Amigos, com a história de Tutancâmon, a prova que a história ela faz justiça. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva, ative as notificações, deixe nos comentários aqui dúvidas que você tiver, que nós vamos procurar esclarecer para você. Quanto a todos vocês, muito obrigado por estar no nosso canal. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pois eu não sei em que reinado esse vídeo vai chegar a você. Mas desde já, um grande abraço. Até mais.